Olá, no Papo com o Editor, essa semana, o broadcast político entrevista Rodrigo de Castro, deputado federal e líder do PSDB na Câmara. Para nos acompanhar, a editora Elizabeth Lopes. Muito bem-vinda, Beth, e muito bem-vindo, deputado. Muito obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite. Obrigado, uma satisfação falar aí com o broadcast. Deputado, um dos ritos mais rápidos aí no último tempo da Câmara foi aprovado ontem a admissibilidade e a Câmara começa a discutir, deve começar a discutir, né? A proposta de emenda à Constituição que amplia a imunidade parlamentar e proíbe, por exemplo, a prisão de deputados e senadores por decisão monocrática de ministros do STF. O que ficou decidido hoje na reunião de líderes sobre essa... Bom, primeiro que esse projeto discutido há muito tempo na casa, mas as coisas se apressaram a partir do episódio envolvendo o deputado Daniel Silveira. A Câmara entendeu que havia uma lacuna na legislação e que essa lacuna ela permite diferentes interpretações, tanto assim, dada inclusive a polêmica envolvendo toda a prisão do deputado Daniel Silveira. O projeto que foi feito, ele, por conta até do tempo, nós, inclusive do PSDB, apontamos uma série de erros, de excessos no projeto, e a relatora, a deputada Margarete, ela foi bastante acessível. Hoje ela está o tempo todo, nós já tivemos 2 reuniões com ela, enxugando o texto, então nós vamos ter um texto muito mais razoável e sem aqueles, vamos dizer, os acessórios que preocupavam bastante a população e que realmente ensejavam dúvidas grandes em relação ao projeto. Então, E erros, deputado, que foram apontados? Havia erros que foram apontados e vão ser retirados? Além da questão de erros também, a questão de incluir temas que extrapolavam o artigo 53, né? Por exemplo, a questão do duplo grau de jurisdição, né? Parece-me que o artigo 14, salvo engano, por exemplo, é uma questão que, envolvendo inelegibilidade, são questões que eu acho que vale até a pena a Câmara travar um debate, mas não nesse aspecto. Então, temas envolvendo também, que davam dúvidas ao tratamento em relação às questões envolvendo a corrupção. Então, isso tudo, houve um pleito geral aqui da Câmara, ela atendeu, está retirando, e agora a gente está esperando o texto novo, que deve chegar agora nos próximos minutos, nas próximas horas, para aí sim a gente ter uma posição formada. Deputado, bem-vindo. Olá, Gustavo. Olá, os nossos assinantes. Deputado, a questão é como os próprios ministros do Supremo, batizaram, nos bastidores, chamada da PEC da impunidade. Por exemplo, ela deve prever, o senhor falou que vai ter mudanças, que a prisão de um parlamentar seja feita só quando houver, o pleno do Supremo, todos concordarem, não pode ser uma questão monocrática. Tem aí a questão, às vezes a polícia faz ali, vai, ver documentos e tal, isso precisaria também, de uma autorização, a polícia legislativa teria que estar juntos, não pode prisão em flagrante, a não ser em alguns casos bem específicos. O que eles dizem? Se já estivesse em vigor, o deputado Daniel Silveira com certeza não teria sido preso. O senhor concorda que do jeito que está, o senhor falou que vai haver mudanças, ela pode ser classificada mesmo de PEC da impunidade? Como é que o senhor vê a repercussão junto à opinião pública, num momento em que se pede que o país seja passado a limpo, e qual vai ser a orientação para a sua bancada nessa questão? Bom, Beth, primeiro dizer que o projeto realmente ele apresenta inúmeras falhas, ele está sendo discutido ainda, então nós tivemos, na verdade, vamos dizer, foi quase que um anteprojeto, já que tantas mudanças estão acontecendo, e esse é o trabalho do Legislativo, você debater, você chegar a consensos e você procurar um caminho que atenda. E é inegável que existe uma lacuna, isso esteve no comentário de todos os analistas aí, tanto políticos como jurídicos, que analisaram o caso
do deputado Daniel Silveira. Essa lacuna ensejou essa discussão. Essa discussão ela é oportuna por conta, né, nós estamos vivendo aí sobre o impacto do episódio, mas é claro que a decisão tomada, o projeto aprovado pela Câmara, né, que ainda vai ao Senado, ele tem que ser um projeto que reflita a garantia dos direitos parlamentares, mas que essa garantia dos direitos dos parlamentares não signifique abuso, não signifique leniência e não signifique também um excesso de regalias. Então, esse equilíbrio que está sendo buscado agora, incessantemente, nós já tivemos aí praticamente ontem um debate muito grande, hoje mais de 3 horas de reuniões, continuamos agora tentando alinhar pontos do projeto, e eu tenho uma convicção de que nós iremos aprovar um projeto, ou colocar, né, a votação, claro que a gente não sabe o resultado dele, um projeto bem melhor e que cause bem menos impacto e bem menos restrições por parte tanto dos analistas, né, jurídicos, como também da sociedade em geral. Então, não será uma PEC da impunidade? Deputado, desculpa, Beth, só para a gente entender, essa PEC vai ser retirada, então, vai ser redesenhada e reapresentada, ou a mudança vai ser na relatoria da PEC? Não, na verdade, vai ser o texto que vai ser todo o texto, igual eu falei, ele abrangeu, né, inicialmente o tema tratado era o artigo 53. Como os assuntos são conexos, ele foi aumentando, várias pessoas atuando, ele não é um texto de 2 mãos, né, são vários autores atuando na sua redação. E acabou que ficou um texto excessivamente abrangente, que envolve temas que não havia uma discussão mais profunda e que dá margem, sim, a interpretações como a que se estão colocando. Então, diante disso, houve um movimento, né, de praticamente todos os partidos e um diálogo no sentido de construirmos um texto que preencha essa lacuna, mas que também não seja um texto agressivo com a questão né, da lei de ficha limpa, por exemplo, que poderia, né, nós temos ali pontos que seriam mexidos. Então, tudo isso foi retirado, né, está sendo retirado, e o texto que estava antes ele vai ser completamente enxugado. Nós teremos um texto bem mais limitado e que eu né, espero que ele abranja o tema e permita a gente debatê-lo, se ele atender aos pressupostos que a gente está exigindo, que ele possa ser aprovado, que ele possa significar uma inovação legislativa. Agora, deputado, qual vai ser a orientação para a bancada do PSDB? Se for nessa linha, né, que o senhor acredita, né, que vai ser enxuto, que pode-se tirar esses excessos, né, de aprovação, ou se ele incorrer, né, ali em alguns excessos que levem realmente a ser uma PEC da impunidade, qual vai ser a orientação para a bancada do PSDB? Bom, Beth, não há chance do PSDB aprovar um texto ou orientar favoravelmente a um texto que agrida as questões éticas, né, que signifique retrocessos. O que a gente espera é um texto que delimite claramente a questão da imunidade e que aí sim a orientação possa, a posição ser favorável dentro desses pressupostos. Então, assim, eu realmente preciso, claro, que o texto seja apresentado, essas são as condições que nós colocamos, a gente espera que a relatora atenda, a gente, né, chega a um consenso sobre o texto, e aí a gente pode votar. Realmente, o texto, da maneira como se encontrava, havia enorme incompatibilidade com tudo que o PSDB prega. Deputado, o senhor foi um dos deputados que votaram aí favoravelmente nessa semana, como outros, né, na semana passada, pela manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira, o princípio dessa PEC que foi enviada, né, acabaria que seria uma decisão monocrática uma decisão monocrática de uma prisão em flagrante em primeira instância. Seria só para casos aí inafiançáveis. Eu queria saber se isso não correria o risco de não acontecer a prisão do deputado, né, e essa votação, caso essa PEC, do jeito que veio, fosse levada adiante.
olha, Gustavo, a PEC não vai ser levada adiante, né? Então, nós temos dois episódios claros. Primeiro, a prisão do deputado Daniel Silveira, um episódio lamentável, um ataque sem precedentes ao Supremo. É claro que é muito ruim a gente votar pela manutenção da prisão de um colega parlamentar, né, independente das suas posições. E a votação e a própria prisão do deputado, ela ensejou uma série de críticas e dúvidas, né? Você pega aí 10 juristas diferentes, nós vamos ter 10 interpretações sobre o caso do deputado Daniel Silveira, né? E juristas, né, de diferentes tendências, juristas capacitados. Então, há um aspecto bastante claro, tá? E isso foi, inclusive, realçado por praticamente a unanimidade dos juristas. Há uma lacuna na legislação em relação ao tema. Tanto assim que a interpretação do STF, ela não se baseou na Constituição ou nas leis, né? Foi realmente uma nova interpretação, inclusive, de súmulas e artigos já consolidados, o direito do STF. Mas, a partir do momento em que o STF, né, extrapola para fazer justiça, é verdade, isso obriga, claro, a Casa, não como uma medida de reação ou de retaliação, mas uma medida realmente de se evitar que essa situação aconteça de novo, que haja essa situação, esse limbo jurídico, mas que, ao mesmo tempo, isso não signifique leniência com comportamentos errados. Então, essa eu acho que é a questão, apresentar agora, relator, um texto compatível com o que a situação exige e que não transgrida nenhuma possibilidade de nenhuma possibilidade da gente ter a Câmara aí compactuando com medidas que favoreceriam atos de corrupção, esse tipo de coisa. Um outro assunto em pauta aí, né, está se falando da chamada PEC, né, da blindagem ou da impunidade, né, que, como o senhor diz, espera-se que seja mudada. Tem a questão do auxílio emergencial aí no Senado, o Senado adiou para a semana que vem. Está aí umas questões, se posterga, tem a questão aí da falta de contrapartida aí, né? Ficou-se, né? O ministro Paulo Guedes exigia, né, que tivesse uma série de cortes. Como é que está essa questão? Essa é uma questão emergencial. A Covid aí está pegando sério, vários casos aí aumentando, as cidades aí fechando a economia novamente. Como é que está essa discussão? Só acredita que vai ser fatiado, que a discussão está sendo feita no parlamento? Bom, primeiro, uma unanimidade no Congresso Nacional da importância e da necessidade extrema da renovação do auxílio emergencial. Então, esse é um ponto que é pacífico entre nós, é um ponto que, inclusive, a sociedade clama. E lembrando, né, o auxílio emergencial ele foi gestado no Congresso Nacional, né, foi aprovado graças ao nosso esforço. No início, a revelia da equipe econômica do governo, né, que só entrou quando a coisa já estava bastante definida, e ele teve um papel fundamental para a manutenção das atividades econômicas e, é claro, para a manutenção da vida diária de milhões de famílias de brasileiros durante a pandemia. Acontece que o horizonte nosso, né, de atuação, nós esperávamos que a situação estivesse sob controle ou muito minimizada no final desse ano. É claro, a gente está vendo aí a realidade indo na direção oposta. Nós temos aí, né, um número absurdo de mortes no país, um pico ainda um ano depois dos primeiros casos e, na verdade, mesmo com essa questão da vacina, que é outro problema que a gente está atravessando, a gente não enxerga a curto prazo uma melhora no horizonte. Então, esse consenso em torno do auxílio emergencial. Isso já foi dito de maneira muito clara ao governo, que nós aprovaremos ou aprovaremos o auxílio emergencial com ou sem o governo. Então, o governo entrou na discussão para encontrar uma conta que fechasse. Nós, nesse momento, nós já fizemos, inclusive o PSDB, nós entramos com requerimento, inclusive, para que esse tema fosse discutido, inclusive, durante o recesso parlamentar.
e porque nós já deveríamos já estar, o auxílio emergencial não poderia ser interrompido, e já que foi interrompido, era para ter sido no menor tempo possível. Então, cada dia perdido é uma situação que se agrava, uma família que passa fome em meio à pandemia. O governo federal ficou de apresentar os cálculos, né, na semana passada, ficou nessa semana, e agora nós colocamos como realmente um prazo final na semana que vem. O ministro Paulo Guedes, é claro, ele já falou em termos de contrapartida. Da nossa parte, o PSDB, claro que a gente, né, entende que ele deve respeitar a lei de teto dos gastos e que deve ser construída uma saída que seja realmente palatável e que também envolva cortes em termos de gastos excessivos por parte do governo. Então, tem gordura para ser cortada em favor dos pobres do Brasil. Agora, o que o ministro colocou, né, nas primeiras propostas, e aí a Câmara foi taxativa, foi de fazer o auxílio emergencial em torno de cortes sociais. Aí você está dando com uma mão e tirando com a outra. Então, isso não é razoável. Então, o governo está finalizando uma proposta, vai apresentar para a gente e a gente espera aprová-la nos próximos dias. Deputado, na semana passada, o senador Alessandro Vieira disse para a gente aqui no Papo com o Editor que aprovar um auxílio emergencial, um novo auxílio emergencial, seria um cheque robusto para ajudar o presidente Jair Bolsonaro em 2022. O senhor concorda que é isso, ou é possível a oposição capitalizar politicamente esse benefício? Aliás, esse é um debate que depois, no tempo certo, vai ser até mesmo nesse momento de ter deixado o programa acabar e, mais uma vez, através da ação do Congresso, é que o governo está se movendo novamente. Então, a gente não teme esse debate no momento certo. Agora, eu acho inconcebível, né, a gente misturar agora o impacto político desse projeto, em termos de né, aumento da popularidade do presidente da República, em função da absoluta necessidade. As famílias estão passando fome. É uma situação de emergência total no país. O desemprego aí está no teto, né, as pessoas, né, nós temos um contingente de mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, uma crise econômica que a gente não enxerga o fim dela, uma campanha de vacinação que patina em todos os termos. Então, é uma situação de quase que de colapso total. Então, o auxílio emergencial, ele, nesse momento, é uma necessidade de união nacional em torno desse projeto, independente de ver quem que vai ganhar, quem que vai perder. Depois, no momento adequado, na eleição, que se trave o debate de quem ajudou, quem prejudicou, esse tipo de coisa. Agora, todo mundo aprovar e ele entrar o mais rápido possível em campo, o projeto para ajudar as famílias. Deputado, hoje o país completa, né, falando, né, vamos deixar a política para o final da entrevista, né, falar em questão de eleições. Hoje o país completa um ano do primeiro caso da Covid e já atingimos, né, a fatídica marca de 250 mil mortos, né. Hoje o broadcast político tem uma série especial, né, conduzida aqui pelo Gustavo, que mostra o presidente, as frases, né, desde o começo, a política negacionista, né. Qual a avaliação do senhor e do seu partido da condução dessa pandemia pelo governo do presidente Jair Bolsonaro? Olha, Beth, não pode ter nenhuma avaliação que não enxergue que foi uma atuação absolutamente caótica, né? Uma atuação sanitária que, em todos os aspectos, ela falhou, né? Falhou no início, na comunicação, falhou quando não deu prioridade aos aspectos científicos, como se perdeu um tempo enorme com uma bobeira aí, uma bobagem em torno de remédios preventivos, né, que a gente está mais do que provado que não existe. Depois se perdeu um tempo imenso em não apostar nos exames, como outras nações fizeram, não apostar num isolamento seletivo, né? Nós temos um país de dimensões continentais, é claro que não dava para parar todo mundo ao mesmo tempo, mas começou
a pipocar um problema em Manaus, era para ter parado há muito tempo para não chegar na proporção que chegou, não ia a Belém, a São Luís e por aí adiante. Então, na questão depois da vacina, né, um absurdo total o Brasil não ter apostado nessa questão. O governo praticamente, né, boicotou a vacina do Butantan, que hoje é a solução para o Brasil, né, pelo menos a curto prazo, é a única vacina que realmente está tendo aí escala para atender a nossa população, por conta de uma picuinha política. Nós agora temos um Ministério da Saúde totalmente desarticulado, as crises, né, pipocando aí pelo Brasil, os hospitais entrando em colapso, a gente numa situação que é pior do que na maior crise durante a pandemia. Hoje nós estamos vivendo isso infelizmente, os prognósticos são que nas semanas, nos dias que se avizinham, que isso pode piorar ainda mais. Então, a avaliação é mesmo, né, que realmente a pandemia foi um desafio para todos, porque é algo absolutamente inusitado, desconhecido. Né, todas as nações tiveram, vamos dizer, entre aspas, esse desconto, mas o governo federal extrapolou qualquer razoabilidade na condução na condução da pandemia, né, das medidas de saúde, das medidas sanitárias durante a pandemia. Deputado, de olho em 2022, o PSDB iniciou o ano aí meio dividido, né, em duas pré-candidaturas a presidente. Além da já colocada, né, informalmente, né, apesar de estar na rua do governador de São Paulo, João Dória, também governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, assumiu essa disputa. Até fez críticas aí ao colega, dizendo que São Paulo não é o centro do Brasil, enfim. De que lado que o PSDB de Minas vão estar nessa briga? Olha, primeiro dizer que esse é um bom problema do PSDB, né? Ter opções, boas opções para presidente da República. Então, são duas pessoas, claro, com perfis diferentes, mas, ao mesmo tempo, homens públicos de bem, que fazem boas administrações que são modelos em seus respectivos estados e que têm toda a pertinência de pleitearem a indicação para a presidência. Eu creio que esse debate dentro do partido ele é absolutamente salutar. É bom que nós tenhamos, né, vamos dizer, boas opções. É bom que haja um debate interno, não só na bancada, mas com outros partidos, perante a sociedade, e que a gente possa apresentar um nome viável ao centro da política brasileira. Nós estamos vivendo numa era de extremos na política do Brasil. O extremo não faz bem a ninguém. O radicalismo ele não traz nada de benéfico à nossa sociedade, seja o radicalismo num campo, seja o radicalismo no outro campo. Então, um grande desafio que a gente tem é justamente mostrar ao eleitor brasileiro que há, sim, boas opções, que nós temos toda a possibilidade de apresentarmos um governo ou uma possibilidade de governo exitoso, mas que, ao mesmo tempo, sejam pessoas, né, seja uma plataforma que dialogue com diferentes setores da sociedade, que produza consenso. Isso, sim, é a boa política, isso, sim, que o Brasil merece. Deputado, eu queria a sua opinião sobre uma questão interna do partido. A gente vê reiteradamente o governador Dória pedindo a saída, a expulsão do deputado e ex-governador e ex-presidenciável Aécio Neves. O senhor, como líder, como é que o senhor vê essas questões? Isso é salutar num partido, essas rusgas, essas brigas? Como é que o senhor vê essa questão de seu correligionário aí no foco, né, das críticas aí do governador de São Paulo? Bom, Beth, todo partido tem divergências de opinião. Isso é absolutamente natural. E o PSDB, sem polêmica, não é PSDB, né, Beth? Então, a gente vê com muita naturalidade essa questão. O governador tem o direito de colocar as opiniões que ele tem, mas, inclusive, eu já afirmei isso em mais de uma oportunidade, inclusive através de uma nota. A questão Aécio Neves não é objeto de debate em nossa bancada. Ele é um deputado respeitado, ele é um deputado que tem uma história, é um companheiro nosso entre os 32 parlamentares do PSDB, e é isso.
eleição de 2000. Esse é o maior desafio, né? Além de enfrentar o Bolsonaro, que, a despeito de tudo, de acordo com as pesquisas, ainda mantém uma parcela, né, ali de 20% a 30%. E, em contrapartida, também a gente vê a oposição como o PT aí se esfacelando, né? Como é que o senhor vê esse cenário aí de fragmentação, né, deputado? É um cenário realmente bastante dividido, e a gente tem, hoje, uma sociedade também dividida, né? Entre, conforme eu falei, entre extremos. Então, eu acho que um trabalho do PSDB, né, dos candidatos, pré-candidatos do PSDB, que ainda nem existe, né, na verdade, aqueles que pretendem levar à frente um projeto presidencial, ele deve envolver um amplo debate interno, é claro, também uma busca pela nossa unidade, ou por a gente chegar em pontos de coesão, e nós já estamos trabalhando nessas etapas. Hoje mesmo está sendo divulgado, né, nesses dias agora, um documento do partido que aponta as prioridades em diferentes temas para o Brasil, né, foi debatido por especialistas, junto com a bancada, junto com a militância. Isso mostra que o PSDB pensa o Brasil, e isso mostra também que a gente tem bons projetos, e principalmente a gente tem um discurso afirmativo em relação às potencialidades brasileiras e em relação à capacidade do PSDB de promover a união daqueles que entendem que nós podemos fazer uma política diferenciada, com diálogo, escutando a sociedade, sem extremismos, sem ódio. E é claro, Beth, que isso envolve também a necessidade de nós produzirmos um entendimento entre o que eu falei, os partidos do centro, e até mesmo o diálogo com partidos que estão, não nos extremos, mas que estão um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda. Se a gente não chegar a esse consenso, quem vencerá as eleições será o radicalismo, de um lado ou de outro. Isso a gente não quer. Então, esse é um desafio que nós temos, é verdade. Nós temos um deserto aí para atravessar, mas eu vejo também um sentimento geral nos partidos de que há essa necessidade de diálogo. Eu acho que a necessidade ela acaba apontando caminhos ou produzindo consenso. E esse é praticamente um consenso entre um amplo leque de partidos que estão nesse espectro da política. O que a gente tem que fazer agora é o que a boa política prega, né? Muito diálogo, muito desprendimento, né? A capacidade de ouvir e a capacidade de comunicar bem. Por parte do PSDB, eu tenho certeza que esses ingredientes farão parte da nossa tônica nesses próximos meses. Muito obrigado por participar aqui do Papo com o Editor. Quero agradecer também a Beth Lopes, minha companheira de todas as jornadas, agradecer o Bruno Nogueirão, que está fazendo a nossa ponte aí, a nossa ligação, vai fazer a edição final, e quero agradecer a todos que acompanham aqui o Papo com o Editor no Broadcast Político, que volta na próxima semana. Um abraço, Gustavo e Beth, um prazer estar com vocês. Obrigada, até mais. Valeu.